Mônica Sequinato, samarquense. Felicidade, um romance com a alma. Estamos recebendo a ilustre escritora, né, a primeira obra, que na verdade, como autora independente, é a primeira obra. Felicidade é um tema muito profundo e claro que o livro é um presente divino, né, um romance com a alma. Mônica Sequinato, seja bem-vinda à X-Play TV, ao podcast, mini podcast, né, falando um pouquinho de dor, espiritualidade e uma literatura que cura a alma, o espírito, a mente. Então, aqui tem um breve, mas eu acho que eu vou deixar ela se apresentar, que é mais importante. O nosso bate-papo é breve, mas com profundidade. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Nereu, pela oportunidade, né, de estar aqui hoje e falar um pouquinho sobre o meu livro, porque felicidade a gente precisa estar em paz com a mente, né, e olhando para o oculto, naquilo que nos reverbera no dia a dia, que nos incomoda, silenciando a mente que a gente encontra a felicidade. Então, o livro é um olhar como um todo, né, para que todo mundo tenha a sua felicidade. E está escrito aqui, para evoluir é preciso pagar o preço, né? É o necessário estar disposto a buscar, enfrentar os medos. E diante desse cenário de medos que o Brasil, o mundo vive, com tanta informação negativa, vamos dizer assim, como é que você enxerga a questão felicidade? É um tema sempre discutido, polêmico. Nós buscamos, mas eu estava olhando aqui a parte introdutória, acho que é bem interessante, o chamado da alma, mas a família de origem, né? O relacionamento com a alma. Então, são tópicos muito profundos. Eu gostaria que, num breve comentário, você fizesse um pequeno resumo da obra, né? Claro que é um tema aqui que nós poderíamos ficar aqui bastante tempo, né? Mas então, fala um pouco desta obra, porque a alma, né? Quando você fala da alma, ela vai muito além do corpo, né? Muito além do corpo. Por que é muito além do corpo, né? Porque é comprovado que 95% da nossa mente é oculta, a gente não tem entendimento. E a gente já nasce com memórias que vai transformando a nossa vida no dia a dia. Com isso, né, a gente fica emocionada de estar aqui, né, falando sobre felicidade. A emoção é bom. A gente precisa curar a humilhação, a culpa, né, as coisas que os desejos, os vícios, tudo isso a gente precisa olhar para ter coragem para encontrar a felicidade. Então é uma limpeza interna através dos pensamentos, né, através da meditação, através do olhar para si, através da escrita sistêmica, olhando para a origem, família de origem, né, olhando para todos os temas relacionados aos pilares da vida, que é família, trabalho, relacionamento com amigos, é dinheiro, é escassez. E quando a gente às vezes cai, acha que é o fim da vida, ou cai no fundo do poço, que nem as pessoas falam, e a gente olha por que essa dor está ali, o que a gente precisa olhar para soltar tudo isso e escolher coisas novas. Então, quando a gente vai limpando tudo isso, vai começar a aparecer esse presente divino. A gente vai assumindo nossos dons, nossos talentos, que estão ali, a gente já nasceu com eles. E só precisa olhar de perto. Uma parte interessante que nós falamos nos bastidores, a questão da beleza interna, beleza externa. Fala um pouquinho, que eu achei muito interessante o teu ponto de vista. Então, a minha busca pela beleza externa, né? Então, eu fui cabeleireira por 10 anos, onde eu deixava todo mundo lindo, fiz tudo que é curso para olhar o visagismo. Daí, dentro disso, meu sonho era trabalhar com moda, né? Então, eu fiz moda, trabalhei com moda, também todo esse olhar de cuidado para deixar a pessoa mais bonita, entendendo que se a pessoa chegasse, né, aquele que todo mundo diz, os primeiros segundos, você tem que impressionar com a roupa, você tem que impressionar com o que você fala, e daí eu sempre digo, se me olhar nos primeiros segundos, não vai me comprar, mas se me olhar no interno e sentar e tomar um café comigo, vai me levar junto para casa. Eu sempre falo isso, porque é nesse movimento que a gente precisa entender que não tem que julgar a pessoa quando ela se apresenta de primeiro momento, às vezes está emocionada, às vezes aconteceu alguma coisa lá um pouquinho antes dela chegar ali e daí ela não conseguiu passar o que ela veio passar. Então a primeira impressão que fica, ela era um pouquinho diferente, né? Esse ponto de vista, né? Isso aí, porque a gente é um todo, a gente não é só aquele segundo que a pessoa te analisou Também e disse... Também concordo com você. É isso que tem que ser. Então, essa busca foi olhando, eu tive uma falência, né, financeira, trabalhando com a moda externa, né, que foi com moda, e daí com isso eu já fazia 7 anos, quando eu fechei meu negócio com terapia. E daí mas eu quero entrar nesse assunto, tá? Não posso esquecer, que é interessante. Quando eu parei, né, nesse momento, eu disse, não, agora chega, já estava fazendo terapia, já estava bem emocionalmente, bom, seja o que Deus quiser, estou pronta, né, vou fechar meu negócio, se eu não vender, eu vou fechar, e eu acabei fechando.
E daí eu assumi direto as terapias. Daí eu comecei a ganhar um monte de cursos, apareciam muitas pessoas disponíveis para ajudar eu resolver essa minha situação. Então, foi as ações que vinham, as pessoas que vinham. Nossa, muita coisa assim aconteceu quando eu dei um basta para aquilo. Então, acho interessante, Mônica, né? Ver uma falência que te leva a uma busca interior profunda. Isso. E você chegou, então, naquele momento do deserto, né? O deserto é a passagem. Mas todos nós, né, seres humanos, nós temos momentos de deserto. E com certeza essa questão da dor pode ser financeira, ela pode ser emocional, pode ser uma separação, pode ser algo, ou outras situações emocionais, mas nesse sentido, cidade pequena que nem São Marcos. Como é que você lidou com tudo isso? Então, né, tudo veio junto, né? Quando eu adquiri meu sonho, que era trabalhar com moda, né? Botei meu negócio, tudo indo super bem, veio a separação, começou as dificuldades financeiras e as coisas foram indo, né? E daí eu disse, não, vou buscar terapia, alguma coisa não tá certo aqui, o que eu não tô entendendo, né? E já vim atrás da espiritualidade, sempre tive essa busca de estudo, né, interior, mas não tinha olhado internamente, diretamente com alguém profissional. Então eu disse, vamos olhar para isso. Então, vem ataques, vem de tudo, né? Vem julgamentos e a gente precisa estar firme. Só que a gente só está firme quando a gente está fazendo a nossa parte, a minha parte estou fazendo. E eu estava fazendo tudo para aquilo desse certo. E não deu, então não era meu momento, né? Dentro desse processo todo de transformação, começando pelo caos aí que tu teve um momento, depois você tem a busca. Isso. Todos nós buscamos, né? Eu também sou um buscador, né? Intrínseco, né? Sempre buscando aprender, né? Sempre entendendo sempre o que é o processo. A arrogância, às vezes, nos dá um castigo, vamos dizer, muito forte. E nós achamos, às vezes, que a arrogância, a falta de humildade, em nós não enxergamos, às vezes, isso. Mas alguém, às vezes, nos diz isso. E esta reflexão, como autora de um livro, Felicidade é um romance com a alma, qual foi o momento mais difícil nessa busca? Vamos dizer assim. Qual é o momento que mais te chamou a atenção, aonde você, eu vou desistir de tudo isso, eu acho que nesse não é o caminho, todos nós temos esse momento. Na realidade, quando a gente assume alguma coisa, a gente diz, é isso que eu quero, né? E a gente não quer soltar, porque a gente vai com toda a fé do mundo e quer provar para o mundo que aquilo está certo, e que a gente fez a escolha certa e vai ser sucesso naquilo. Então, o ego não deixa a gente mudar. Então, muitas vezes, o quê? Esse ego deixa a gente procrastinar muito tempo para soltar de vez. Opa, eu vou até aqui e para. Então, se o ego não tomasse conta, eu tinha parado um pouco antes, eu não tinha tido essa falência toda, eu tinha tido o entendimento. O processo egóico e daí foi precisar trabalhar o ego, né? Trabalhar todas as emoções, o que sentia, e ver que não era sobre o outro, eram as coisas que estavam aqui ocultas na minha mente. É sobre nós, né? É sobre nós. E tudo que nós enxergamos no outro, nós precisamos curar, né? Seja positivo ou negativo, né? O positivo é legal porque você recebe. Agora, quando é o negativo que eu olho no outro, é algo que eu preciso curar, né? Sim. Então, essa libertação da alma, né? Com a felicidade, até tem aqui uma parte das memórias, né? Tanto as passadas quanto as atuais, ocupam um papel central na obra. Então, né, em 2020, final de 2020, uma amiga, né, a Liege, me convidou, vamos fazer o curso da psicoterapia reencarnacionista, e eu não tinha feito ainda, né, esse curso. Eu disse, é isso que eu preciso, eu fiz, né? Eu nunca vou esquecer daquele dia quando eu falei. Foi? 2020. E daí eu comecei a fazer o primeiro curso em Nova Petrópolis, né, fiz o curso de 1 ano e meio. Você fez lá com o pessoal da Casa Verde. Casa Verde? Isso aí. Muito e bom. Daí, quando eu terminei, eu podia escolher a fazer o curso de novo, sendo monitora, para depois dar cursos, ou refazer o curso. Eu escolhi refazer o curso. Por quê? Se eu ia trabalhar com as pessoas trabalhando o oculto, eu preciso entender diretamente tudo isso. E quando eu fui entender, eu preciso acessar. Inclusive, eu me lembro da primeira professora, ela dizia, a Luli, ela dizia, não pode fazer tanto. Eu disse, não, vou fazer, eu preciso entender isso aí. Como é que eu vou mostrar para o mundo, falar para as pessoas que elas precisam olhar seu oculto se elas têm medo? E se eu não fizer o teste? Então, eu sempre vou lá, deixa eu fazer isso aqui e ver se dá certo. Daí eu vi que funciona. Mônica, eu quero aproveitar e eu estou olhando para a câmera e você também vai olhar para a câmera, falando para o nosso público, porque é uma mensagem profunda. Escrever um livro realmente é uma coragem. Eu falo isso porque eu comecei lá 32 anos atrás, né? E sei quantas críticas o Nereu recebeu, quantas viagens, né, mal compreendidas, o pessoal achando que você queria ser fulano, beltrano, e na verdade eu te parabenizo. Então eu gostaria que você desse um recado para o público, uma mensagem assim,
aquela que entrasse realmente na alma, assim, que tu respirasse, inspirasse, bom, é para você essa mensagem. Então, né, é profundo isso que o Nereu falou, por quê? Mostrar a nossa verdade, mostrar aquilo que está ali dentro do teu oculto, mostrar para o mundo que a gente tem feridas emocionais, que a gente precisa olhar e se curar é muito difícil. Escrever e mostrar para o mundo tudo isso é muito mais, né? Então, por isso a importância de se curar. Quando a gente está curado, a gente vai, e se alguém te falar qualquer julgamento, a gente sabe explicar. Opa, vamos olhar para isso mais de perto, vamos conversar um pouquinho sobre isso, que eu vou lhe mostrar o outro lado de tudo isso. E também um convite para que as pessoas busquem dentro da sua mente, né, o que está oculto aí para se libertar de vez e encontrar sua felicidade. Pode até deixar, depois a gente vai deixar na parte do podcast o teu telefone, o teu e-mail, tua rede social, né? Porque é importante dar voz à Mônica, a Débora, a Joana, o Nereu. Quem tem essa coragem tem que ser. Eu falo isso com muito amor, porque eu percebo que exige realmente coragem. E um livro, você está aqui olhando, eu estou olhando a tua foto aqui pelo livro, a gente percebe que dá a impressão que você está dando uma mensagem aí que nem fosse de libertação, né? Algo nesse sentido. É isso mesmo? Estou olhando. É o insight que eu colhi aqui olhando a tua imagem. E qual é que é a mensagem dessa capa? Como eu falei, que quando a gente vai trabalhando a nossa mente, a gente ganha mensagens, né? E a gente está fazendo algo e a gente começa a fazer movimentos que a gente não entende no momento, mas depois vai saber para que fez aquele movimento. Essa foto foi tirada em 2024 para fazer o movimento do Ela Lidera na cidade. E quando eu fiz esse movimento, eu fui bater fotos novas, que eu disse, já está na hora de mudar minhas fotos, eu já tinha mudado a cor do cabelo, já estava 100% natural, eu disse, chegou a hora. E daí lá batendo as fotos, eu resolvi bater essa foto. Botei a roupa branca e disse, essa foto eu vou bater. E daí quando eu fiz o livro, mandei para a editora, para a Gisele, para fazer a capa, ela mandou a ideia. Aí eu disse, não, já tenho a foto. E daí eu mandei a foto para ela. Então tu vê que no fundo a gente é uma caminhada. O livro, que nem eu disse, ele foi escrito em 5 anos. Então, todo dia eu tinha um insight novo, porque todo dia eu escrevia um pouquinho. E daí eu só reformulei ele quando em 2024 disse, não pode passar 2025 sem eu terminar meu livro. E daí eu comecei só a fazer os resumos do que eu já tinha tudo escrito, né? Então, os insights começou a vir mais ainda, daí foi colocando em ordem, né? Que ficou dessa forma o livro. Eu mesmo vou precisar ler esse livro aqui para poder mergulhar nas próprias feridas, nas nossas emoções, na alma. Eu sempre digo para as pessoas que, independente de ser a Mônica, o Nereu, alguém que é escritor, escreve, se expõe ao público, na verdade, nós falamos muito de nós mesmos, né? A cura é nossa, né? E a própria cura, ela liberta outras pessoas. Então, nós somos mensageiros, né, conectados ao grande mestre. E uma frase que eu queria provocar aqui, que eu lembrei antes da conversa, que sucesso sem felicidade... Está na minha página, lá em 2010, Medos de uma Mentira Pessoal. Sucesso sem felicidade é o pior dos fracassos. Por que é o pior dos fracassos, né? Porque a felicidade é tu estar em todos os equilíbrios em todas as áreas da vida. Então, é muito difícil a gente encontrar equilíbrio em todas as áreas da vida, porque mesmo, encontrei a minha felicidade, eu sou feliz, que nem eu disse, eu tive o lançamento no sábado, me senti no céu com as pessoas que estavam lá, e tem nas fotos sorriso, né, parece que eu tô no céu mesmo, né, ficou lindo tudo, as pessoas já estavam me direcionando porque eu tava no mundo da lua, né, de tão feliz que eu tava. Transbordando. Então, o que acontece? A gente sempre vai ter um probleminha com a família, vai ter algum probleminha com o filho, alguma coisa que precisa ser resolvido, e a gente precisa, com esse equilíbrio mental, a gente sabe resolver com leveza, e não cria uma confusão. Então, o sucesso, ele vem com um monte de caminhos que você tem que ir seguindo, escolhendo. Vários financeiro, isso aí. Relacionamento, família, né? Família, você considera no pilar, dos pilares, assim, a família? A família não largo nunca, independente do que seja, né? Porque tá ali, então que eu olhei para eles, né? Eu olhei para a família, olhei para os irmãos, olhei e tá escrito que tá oculto da mente, né? Que foi curado, que foi libertado. E a família, a gente é a única que a gente tem aquele acolhimento independente, a gente briga, mas logo a gente tá se acertando de novo, né? A gente não briga e manda a pessoa embora e exclui a pessoa. Família é para toda a vida, né? É para toda a vida. Gostando ou não gostando, tendo problemas, né? Ela é eterna. Daí às vezes você diz, mas você tem algum problema porque você não solta. Não, é minha família, eu vou colaborar, né?
Inclusive, eu escrevi no livro, né, o meu trabalho desde criança era curar meu pai, né, e como eu não consegui, né, de certa forma, porque a gente não tem... né, numa outra dimensão, né? Em outra dimensão. Eu ajudo homens hoje, né, então a minha cura como masculina me tornou uma pessoa que pode olhar o homem ou a mulher com um olhar como sem julgamentos, né. Bom, Mônica, é o nosso mini podcast aqui também trazendo o personagem, né? Mônica Sequinato, que não é um personagem, é real. Um livro que com certeza é um tema bastante profundo e eu estou aqui vibrando por ti, que você tenha bastante êxito, não é sucesso, mas êxito, que o êxito ele é pleno e que ele possa transbordar na vida das pessoas de uma forma onde o Supremo, né, possa ir tocando a alma de cada um. E aqui se escreve aqui no ponto final da reportagem que é um livro que não é para ser lido rapidamente, né? Ele tem um sentido, ele tem que ser lido devagar para abraçar a alma. É isso que você deixa essa mensagem, então eu gostaria que você fizesse a sua mensagem final e também provocar o público, gente, ó, felicidade, um romance com a alma. Mônica Sequinato, eu estou pronunciando certinho do sobrenome, Sequinato de São Marcos, é italiano, né? 100%. Italiano, 100% também sou italiano, então, e não é fácil dobrar os italianos, né? São duros para dar um abraço, dar um beijo, mas está aqui a obra. Então, Mônica, fica à vontade para dar a mensagem para o teu público aí. Eu vi aqui no X-Play, né? Na terça-feira. Dia 20 de janeiro você esteve aqui. Isso aqui. Falando com o Fabiano. Com todo mundo aqui. E me falaram sobre um livro vivo. Então, o meu convite no final que você falou é um livro vivo porque ele vai se tornar em mentoria depois. E também em cursos. Por que curso, né? Agora, então, aí que eu tô lembrado que o Fabiano falou do segundo andar, tá? Isso. Então, agora estou entendendo. Ok. Viu? É que é um pouquinho por vez, né? Sim. A gente vai fazendo os movimentos. Legal, então, por que vai ser vivo? Porque a pessoa, quando vai lendo, ela vai se identificando. E eu vou deixar exercícios para que a pessoa pode ir se analisando a vida dela para mudar o que está incomodando na sua vida. Tanto que eu falo de templo, de religião, de fé, de espiritualidade, eu falo de família. Porque quando eu sempre peguei livros que falam só sobre um tema. Eu leio 2 horas por dia já há mais de não sei quantos anos da minha vida. Coisa linda. Então, essa leitura sempre mostrou algo específico, mas nunca mostrou algo como um todo, que a gente é um ser humano como um todo. Então, é esse olhar que eu faço com o livro, né? Que é para a pessoa se olhar como um todo e que precisa... tem que ir devorando não rapidamente, devagar, com calma, olhar, repetir, voltar do texto. Porque a maioria das pessoas busca o dinheiro em primeiro lugar. E daí, lá na frente, elas têm todo o dinheiro que precisam, mas caem no buraco sem fundo e elas correm para buscar ajuda e é mais difícil de conseguir, né, equilibrar quando a pessoa não teve um caminho todo olhando para todos os pilares da vida. Bom, meus amigos, obrigado, Mônica Sequinato. Sempre bem-vindo aqui ao nosso hub interno, os 4 andares. E claro que nós temos aí o segundo andar, que é o X Education, ainda não é o nome ainda oficial, mas eu falo o X Education, onde tem toda a condição de tornar essa alma viva, né? Trazerem, quem sabe, um curso, né? Tudo Sim. Isso é importante para todos nós, seres humanos. Já está quase pronto. Então, está quase pronto, está maduro, e fica a nossa gratidão. Eu sempre procuro encerrar você dando o seu depoimento final, depois eu faço o fechamento. Então, estou muito agradecida de estar aqui, né, fazendo esse movimento, com o seu convite, com o do Fabiano também, que foi, né, desde o primeiro momento. Ele provocou tudo isso, Provocou, né? Ele disse, vai lá, né, já mandou mensagem, não, quero você lá. Então, é bem legal de ver esse acolhimento, de estar nesse grupo, né, e Amém. De convidar a gente a acolher e mostrar o que você tem aqui que a gente pode contribuir e também fazer uma união juntos, né. Então, logo mais teremos movimentos no Mob também, né, junto com ele, enfim, né, já fez o convite, então, Mob Caxias, então vai ser bem legal. Tu já tá bem na frente, tá bem divulgada a moça. Claro. Coisa boa. Mônica, eu sempre procuro finalizar um bate-papo assim espiritual, vamos dizer, né? Com infinita gratidão, infinita bondade sempre e infinita humildade sempre. Muito obrigada. Obrigado, eu.